das nações tu és Deus, digno de louvor e de aceitação, por isso te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Sobre qualquer situação eu te louvarei. Não importa o que aconteça, eu te louvarei. Só me deixa me achegar juntinho
Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar, que me render
o coração desta pessoa produzindo fé, pode se manifestar na mente, produzindo entendimento. É louvor para a tua glória. Porque a cada testemunho contado, cada milagre visto, como naquele dia, ainda que incomode a muitos, é o louvor que eu quero dar ao Senhor. Porque o Senhor é bom. A tua grandeza e misericórdia, elas duram eternamente. Fidelidade e bondade duram de geração em geração. Esse é o motivo de estarmos aqui, Pai, como oferta agradável a Ti. Fala conosco, Senhor, é o que nós lhe pedimos. Muda os nossos conceitos, renova a nossa mente, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim nós louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Amém? Fique à vontade, pode sentar para a glória de Deus. Então hoje nós encerramos aqui o ciclo das mensagens das ofertas. E a oferta que nós vamos falar hoje é a oferta pacífica. Pastor, o que é a oferta pacífica? É aquela que gera paz no nosso coração. Amém? Tudo que nós oferecemos para Deus, seja louvor, seja gratidão, seja algo no nosso interior, ou algo físico, daquilo que damos ou fazemos para a obra de Deus, deve ser feito de forma pacífica, tem que gerar paz e alegria. Vamos lá? Êxodo 25 diz assim, no versículo 1. Vamos lá, podemos? Então diz assim o versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Vamos entender isso aqui. Deus estava falando para Moisés o seguinte: Moisés, quando no meio do povo houver um homem, aqui a Bíblia fala no sentido literal homem, mas está falando homem e mulher, tá bom? Quando a pessoa quiser oferecer a oferta, você recebe, mas a oferta ela precisa ser o que? Voluntário, ou seja, de coração. Então, irmãos, isso aqui para nós, a gente poderia ficar o culto inteiro nesse versículo, teríamos matéria. Mas Deus só aceita e abençoa quando nós fazemos para Ele de coração. E nós passamos aqui praticamente o mês de novembro, todos os domingos, falando de oferta. A oração é uma oferta. O louvor que nós damos é oferta. A nossa vida aqui, para alguns, é um sacrifício, irmãos, é oferta. Porque às vezes mora longe, deixa um familiar em casa, é um tempo que você aproveita diante do Senhor, é uma oferta. Então tudo que você fizer para Deus, você quer que Deus aceite, faça de coração. Tudo que você fizer, faça de coração. Você veio assistir um culto, não vem com tristeza não. Não vem com um pensamento, eu tenho que estar lá, eu sou obrigado a estar lá. Não, nem faça isso, que Deus não vai aceitar. Deus, Ele quer um coração que voluntário. Ele quer chegar, você imagina, ser mal recebido na casa, que é uma coisa que tem, você vai na casa da pessoa e ser mal recebido. Imagina Deus, Ele vem entrando na nossa casa, que é o coração, e ali Ele é mal recebido, a casa está toda suja, toda entulhada, com sentimento de tristeza, de mágoa, de revolta, de raiva, aquele sentimento de obrigações. Não, faça para Deus.
sempre falo para os obreiros, vai limpar a igreja, limpa de coração, senão não precisa nem limpar. Por quê? Porque até aquilo que nós trabalhamos dentro da igreja, irmãos, até aquilo que nós oferecemos a Deus, se não for com o coração voluntário, Deus não aceita. Deus não aceita de maneira alguma. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Então, tudo que nós vamos fazer para Deus, convidar uma pessoa para vir à igreja, seja de coração. A nossa entrada aqui tem que ser com o coração todo voluntário. Mas, pastor, ele está falando de oferta alçada em Êxodo 25:2. A oferta alçada é aquela que é pedida. E esse culto é uma oferta alçada. Amém? Não estava nos nossos planos estar aqui às 18 horas, mas foi uma oferta alçada. E nós trocamos uma rotina na nossa vida para oferecer algo ao Senhor. Então, irmãos, a oferta alçada, ela pode ser física e ela pode ser espiritual. Quando o pastor ele levanta, uma oferta para o aluguel da igreja, é uma oferta alçada. O pastor não pode, eu sempre falo isso, o pastor não pode simplesmente chegar, você está aqui na igreja, você tem que dar uma oferta. Não, tem que ter um propósito. Eu vou falar desse propósito aqui, Provérbios capítulo 3. Acompanha a pastora aí, que aí você não se perde. Meio da Bíblia é Salmos, o seguinte é Provérbios, bem devagarzinho, no silêncio do Espírito Santo. Vamos encontrar aí, meio da Bíblia é Salmos. Encontrou Salmos? O livro seguinte é Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Vamos com calma, com tranquilidade, Deus está abençoando. Então, Deus, Ele aceita e abençoa quando aquilo que fizermos a Ele for de coração. E assim também é na vida financeira da pessoa. Irmãos, a gente vive dias tão difíceis, no mundo financeiro. A gente vive dias de pessoa que está tão endividada, entra ano, sai ano e a dívida está ali, colada no calcanhar. É igual Jacó quando nasceu, da rabo de Esaú. Entra ano, sai ano, parece que vai só piorando. Não tem um ano de tranquilidade. Então a gente tem que parar e pensar um pouco. Mas se Deus, Ele abençoa, o que está acontecendo com a minha vida financeira que não está de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo? Que o homem é mentiroso, irmãos, mas a palavra de Deus não. Então olha aqui o detalhe. Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então ele está falando que quando a gente honra a Deus, o que é honrar? É respeitar, é agradecer. Quando a gente honra a Deus com aquilo que Deus nos dá, nos abençoa, Ele está dizendo aqui que vai transbordar, vai se encher. Então, como que funciona? Às vezes, irmão, a pessoa mesma amaldiçoa a vida dela. Ela vai receber, eu sempre falo isso aqui, ela vai receber, nossa, esse salário aqui não vai dar para nada. E realmente não dá para nada. Ela já amaldiçoou ali aquilo que Deus mandou abençoar. Só esse pouquinho, o governo arranca metade. Verdade. Os impostos levam a metade daquilo que nós ganhamos. Porém, o que nos sobra, irmãos, nós temos que honrar a Deus. Honrar a Deus com as primeiras coisas que acontecem na nossa vida. Honrar a Deus no dizimar. Honrar a Deus no ofertar. Honrar a Deus quando nós acordamos. É a primícia de tudo que a gente tem. Então, as primeiras horas é de quem? É de Deus. Mas a pessoa já acorda assim: esse dia estou até vendo, vai dar tudo errado. Ela consagrou, ela honrou a Deus com as primícias? Não. Ela já começou ali dizendo que as coisas iriam dar errado. Aí ela pega o salário dela, em vez de ela pegar assim, eu estou consagrando aqui, humanamente falando, isso aqui não vai
vai dar para pagar o que eu preciso pagar, mas eu estou consagrando ao Senhor porque o Senhor multiplica. E aí ela tira em primeiro lugar o que é de Deus, devolvendo a Deus o que é de Deus, no ato de dizimar, retira-lhe uma oferta para agradar a obra de Deus, agradar o Senhor, ajudar na obra. O que sobra, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai multiplicar, Deus vai te abençoar, que aquilo que ia dar defeito não vai dar defeito, Deus vai conservar. E é o que está acontecendo. Às vezes a gente está deixando para tirar as coisas de Deus por último. Se sobrar eu dou, se tiver eu dou. Não, não é assim. É uma lei aqui, ó. Honra ao Senhor. O que é dar honra? É respeitar, agradecer e reconhecer. Ó, honra ao Senhor com a tua fazenda. Pastor, eu não tenho fazenda, mas você tem uma porta de emprego, você tem uma casa, amém? Você tem a sua vida. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Eu sempre falo, sempre Deus em primeiro lugar, porque se deixar para depois, meu irmão, não vai sobrar, não vai ter oportunidade de fazer. E aí o diabo engana fácil. Quer ver uma coisa? Às vezes a pessoa está com uma dívida enorme. Vamos simular aqui só para você entender. Às vezes ela está com uma dívida de R$1.000, né? Nossa, pouquinho, pastor, eu estou devendo muito mais, eu também. Mas é só para a gente exemplificar aqui um pouco. Ela está devendo ali R$1.000, ela recebe 1.320, né? Ela já praticamente já comprometeu toda a renda dela. Aí, primeira coisa que vem, vou tirar a primícia, né? 1.320, ela tira ali o dízimo dela, né? R$132. Aí ela pega, o diabo engana, não paga as suas contas. Mas R$132 vai dar para pagar as contas? Não dá. Mas aí o diabo engana. Não, mas se eu juntar com isso, com aquilo, vai dar para pagar. Aí, irmão, começa as coisas dar defeito, começa as coisas se estragar, começa a surgir um monte de infortúnio, que aquele pouquinho vira uma bola de neve. Irmãos, diante de Deus, eu estou falando isso aqui para você, diante de Deus, no momento que eu aprendi a me tornar dizimista, né? Não porque a igreja pede, porque isso não é coisa de igreja, isso é a palavra de Deus. Quando você aprende a consagrar ao Senhor, as coisas na sua mão vão começar a durar. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a obra, eu tinha um salário de R$80. Tirava 10 de dízimo, tirava 10 de oferta. A pastora só tinha que tirar 8, mas eu tirava 10. E ficava com 60 para mim. Irmãos, eu ganhava as coisas, as pessoas eram usadas para me abençoar. Eu tive uma sandália por 3 anos e meio, só tinha aquela sandália, e a sandália não arrebentou. Eu até falei domingo passado, né? Tive um terninho, e olha que preto, primeira lavagem, dependendo do preto, desbota, né? Eu tive um terno feito por, não foi feito por indústria, foi feito por uma costureira. E esse terno está pretinho até hoje, não dá mais nem porque eu engordei, né? O tempo passa para todo mundo, né? Mas a obreira que eu tinha na outra igreja lá, eu doei para ela falou assim, pastora, eu vou ficar com esse terno que tem unção, porque esse terno aqui, a senhora disse que tem 20 anos, e ele está pretinho como se estivesse novo, irmãos. Mas porque eu consagrei, era o único que eu tinha. Senhor, eu consagro que é o único que eu tenho. E Deus foi abençoando, irmãos. E Deus vai abençoando. Por quê? Porque não é questão de você pegar, dar um valor, não é questão disso ou daquilo, é questão do prazer que você tem de obedecer a Deus. Ele está dizendo, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da sua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão os seus lagares. Pior coisa do mundo, irmão, bater uma pessoa na sua porta e você não ter 1 quilo de alimento para ajudar a pessoa. É a pior coisa que tem na vida. Uma vez eu estava numa situação tão difícil que foi onde eu entrei em guerra, né? Eu estava numa situação muito difícil, a pessoa bateu lá na minha porta. Ah, sabe um alimento? Eu falei, não tenho. Um pedaço de sabão? Não tem. Irmãos, literalmente eu não tinha. 1 quilo de sal. A pessoa ficou até brava comigo, né? Eu falei, querido, eu não tenho. E a pessoa saiu resmungando, não tem nada, não tem nada. E realmente, irmãos, eu não tinha nada. E eu
falei com Deus, falei, Senhor, isso não é certo. Que a tua palavra diz que eu não mendigaria o pão em minha descendência, não seria envergonhado. Isso aqui para mim é vergonha, meu Deus. Eu não ter para mim comer, como a época que eu e meu esposo comemos farinha, água e sazon, para fazer um pirão para a gente comer. Eu falei com Deus, entrei na madrugada de oração, falei, Senhor, isso não é certo. Não é certo. O Senhor disse que eu teria em abundância. Bate uma pessoa necessitada na minha porta, eu não tenho nem para compartilhar. Orei a Deus, e Deus foi mudando. Deus mudou a nossa sorte. Eu ia para a igreja de bicicleta. Roubaram a bicicleta. Comecei a para a igreja a pé. Mas não deixei de louvar a Deus. Deus mudou a nossa sorte. Então, irmãos, não é questão que você está barganhando com Deus. Eu dou para Deus, Deus me dá. Não. É o prazer que você tem de abençoar. E Deus tem o prazer de te abençoar da mesma maneira. Esse prazer multiplica, irmãos. Você não faz com tristeza. Ele está dizendo aqui, se encherão os teus segredos. Você vai ter para você, meu irmão, vai ter para ajudar as pessoas. Porque os necessitados estão aí, batendo a porta. E não é necessitado só de alimento, irmãos. Nós vamos chegar nessa parte. Eu quero que você abra lá em Lucas, Evangelho de Lucas. Você abriu Mateus, que é Novo Testamento, você vai passar Mateus, Marcos e Lucas. Então, nós devemos honrar a Deus naquilo que oferecemos. E tomar cuidado como oferecemos a Deus. Deus não precisa de esmola, de sobras. Deus precisa da sua sinceridade, irmãos. E não é vergonha, né? Às vezes a pessoa tem vergonha. Pastor, eu só tenho uma moeda. Meu irmão, não é questão de ser a moeda, de ser de papel, de ser de moeda, de ser de cheque ou de cartão. Né? O importante é como você oferece a Deus. Você está oferecendo com amor? Às vezes você vai chegar na casa de Deus, mas você não vai ter um vintém. Vai ter um vintém, mas você tem um coração disposto. Senhor, eu quero abençoar a casa de Deus. Deus vai te abençoar para que isso aconteça. Mas nós temos que saber o que oferecemos e como oferecemos. Acharam aí? Lucas 21. Lucas 21. E olha só que Jesus, ele observa, irmãos. Lucas 21. Deixa marcado aí, nós vamos folhear aí ainda, tá? Lucas 21, versículo 1. Então, olha só, irmãos. A Bíblia diz lá em Atos 20, 35, que melhor é dar do que receber. Olha aqui o Lucas 21, versículo 1, que diz: E olhando ele quem? Jesus, tá? E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançando ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deram como ofertas de Deus, deram do que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Lógico, irmãos, deixa eu explicar isso para você. Não é que Deus quer que você pegue tudo que você possui e dê na casa de Deus. Não. Mas estava falando da importância que essa mulher deu à obra de Deus. Da importância que ela dava de lançar alguma coisa aos pés do Senhor. Tem gente que não leva essa parte com importância. É só meio da igreja ganhar dinheiro. Irmãos, o diabo tem enganado muitos. Eu contei aqui alguns meses atrás, quem me acompanha aqui muitos anos sabe que eu já contei esse testemunho aqui de uma igreja que eu passei. Irmãos, tinha um casal, para quem está chegando agora, né, quem já ouviu, ouve de novo, tá? Quem está chegando agora vai ouvir a primeira vez. Havia um casal na igreja, né, eram os primeiros a chegar. E eles chegavam, às vezes até esperavam na porta da igreja eu abrir a igreja.
Primeira coisa que eles faziam, me cumprimentavam, eu já entrava e ajoelhava. Só que pensa num casal esquisito, casal de idade, mal vestido mesmo, sabe? Parecendo pessoas que moram na rua, mas eram pessoas de condições. E chegando naquela igreja, e essas pessoas pediam, irmãos, pediam a urina, não tomavam banho, né? Eram presas no vício e eram religiosos na igreja, eram os primeiros a chegar, os últimos a sair. E aí eu fui procurar saber a história desse casal, né? E aí uma das obreiras falou: pastora, eles se batizaram, eles eram firmes da igreja, eram pessoas de posse. Eu falei: o que aconteceu que eles ficaram nessa situação? Perderam o juízo? Não, pastor, eles são de mente perfeita, mas foi o diabo que enganou eles. Que uma vez eles ouviram alguém falar que um dos pastores que passaram aqui estavam roubando a igreja. Eles falaram: então meu dinheiro aqui não entra mais. Irmãos, a gente sabe que tem pessoas que infelizmente causam escândalos na obra de Deus, é verdade. Mas uma coisa a gente tem que aprender: a gente tem que fazer a nossa parte. Se a Bíblia manda fazer, eu vou fazer. E aí esse casal, em vez de fazer o que a palavra manda, eles tomaram para si aquilo que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus, dá ao homem o que é do homem, dá a César o que é de César. E o que aconteceu? Esse casal foi tomado por espíritos malignos. Eles começaram a se viciar. Irmão, um dia eu mandei os obreiros ir lá na casa deles para limpar a casa deles. Eles cuspiam no chão, urinavam. Era uma nojeira, irmãos, uma nojeira. Eles fediam mesmo. Eu nem tentei dar uma ajuda, mas era algo que estava onde? No coração. Não, pastor, é tudo ladrão. E o que adiantava eles virem na igreja, se ajoelhar, fazer aquele ritual todo, se o coração estava preso com alguma coisa? E um dia, um pouco antes de eu sair daquela igreja, eu falei com eles, falei assim: olha, se consertem diante do altar, dê a Deus o que é de Deus e a vida de vocês vai melhorar. Eles tinham um filho que estava na situação de presídio, e eu falei: vocês têm que deixar um bom legado para o filho de vocês quando sair de lá de dentro. E eles olharam para mim: não, pastor, quem rouba uma vez, rouba sempre. Não vamos mudar. Sabe o que aconteceu? Morreu todos os dois. A casa cheia de bicho. Ela caiu na rua de ser arrastada, bêbada, para dentro de casa. Morreu. Todos os dois. Quando o filho saiu, o filho soube, né? Eu já não estava mais lá. O filho soube, perguntou quem era o pastor, se o pastor tinha aconselhado. Aí o obreiro falou: a pastora esteve aqui, conversou com eles, mandou limpar a casa deles. E a pastora deixou um recado para eles se acertarem com Deus, e Deus ia abençoar. Irmãos, sabe o que aquele jovem fez? Se acertou com Deus. Hoje ele serve ao Senhor. Então, irmãos, aquele casal, eles poderiam estar vivos talvez, né? Mas terem morrido de uma forma até melhor, mas não jogados pela rua. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com o que Satanás planta no coração da gente. Porque quem é que é o enganador? O diabo. Então, essa mulher, ela fez não porque ela queria impressionar alguém. Ela não fez porque ela estava barganhando: ó Deus, estou dando tudo que eu tenho, o Senhor me dá tudo que você tem. Não, é o prazer que ela tinha. Volta aí, você está em Lucas, você vai voltar Marcos, Mateus 25. Olha o que Jesus fala. É só voltar aí 2 livrinhos só folhas, tá? Então, respeitar, agradecer, reconhecer, né? Sua semente, tudo que você faz para Deus, desde uma oração, a limpar a igreja, a vir ao culto, a evangelizar alguém, tudo tem resultado, irmãos. Não pensa você que passe desapercebido diante de Deus. Não passa, não. O carinho que você faz com as coisas para com Deus,
Esse carinho, Deus, nossa, Ele respeita demais. Mateus 25, 27. Mateus 25, versículo 27. Acharam? Ele diz assim, ó, aqui está falando do servo que fez de qualquer jeito, servo mau e negligente. Mateus 25, encontraram? Versículo 27. Vamos pegar o 25 só para você entender. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu servo, o Senhor lhe disse: mau e negligente servo, sabes que eu ceipo aonde eu não semeei, e ajunto aonde não espalheis. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que se tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger. Isso aqui estava falando do servo que recebeu um talento. Alguns servos receberam, cada um recebeu o talento. Eles tinham que multiplicar esse talento na terra. Está falando de vida financeira aqui. Deus quer que você multiplique a sua renda, que você honre a casa de Deus, que você honre a sua casa, dê o melhor para a sua família, mas que também você honre a casa de Deus. Só que esse servo aqui, o que ele fez? Ele escondeu. Ele escondeu a chance de Deus o abençoar. Então o que aconteceu com aquele casal não foi isso. Eu nunca no ministério, eu estou há 22 anos no pastorado, eu nunca tinha visto um caso daquele, semelhante àquele. Porque quando a gente negligencia a oportunidade de Deus nos abençoar, o que vai acontecer? O diabo ele vai ter livre acesso. Deus não tem como abençoar aquele que não quer ser abençoado. Ele diz que nos abençoaria, os nossos celeiros se encheriam. Então o que aconteceu com esse servo? Ele teve medo, teve um receio, escondeu também, não multiplicou. Deus quer que você multiplique na vida, porque quando bater alguém na sua porta, você tem o que oferecer. Quando o campo missionário clamar, você tem o que oferecer. Quando o reino de Deus precisar, você tem o que oferecer. Porque o reino de Deus, meu irmão, não é só comida, não é só bebida, é salvação. Mas para que a salvação chegue a muitos, outros precisam colaborar. Eu vou terminar essa mensagem com você. Você está em Mateus, Marcos, Lucas. Eu vou terminar aqui em 2 Coríntios, capítulo 9. É para frente, vamos comigo. Você está em Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9. Então, irmãos, a sua semente associada à fidelidade na palavra de Deus pode não somente te abençoar, mas pode salvar uma alma. Você sabia que eu fui salvo há 21 anos atrás? 21 anos atrás, não tenho 22 no ministério, mas 21 anos atrás eu fui salva porque alguém semeou na obra de Deus. Como isso, pastor? Vou te falar rapidinho. Irmãos, há 21 anos atrás, por conta de obras de feitiçaria, eu não estava tão firme com Jesus. Já havia me batizado, já tinha 1 ano, 2 de batizado já, mas não estava tão firmona aí com Jesus, né? E aí, o que aconteceu? 2 Coríntios capítulo 9. Deixa eu marcar aí que eu vou falar aqui para você, vou te adiantar. Vai até passar a novela da vida real. Quando passar, eu mando o dia para vocês verem o show da fé, tá?
A equipe teve até sexta-feira lá na nossa casa gravando. Eu fui no pastor da igreja local, pedi para ele ungir. Ele ungiu 3 vezes, depois ele falou para minha filha, está na mão de Deus. Ele lavou as mãos, nem ele quis botar a mão mais. Ele estava falando para o repórter, ele perguntou como que era essa doença. Bichos andavam debaixo da minha pele sem ter ferida. Olha aqui, ó. Fazia assim, nessa região aqui do ombro. E tudo que você pensar, eu passei. Desde azeite da igreja, a tudo que você pensar, eu passei, não saía. A região da pele é como se bicho andava de baixo. Nessa vez a gente sabia que era espiritual, né? Então preste atenção aqui. E aí, irmãos, no domingo de manhã eu estava tão aborrecida, que eu estava quase pensando que Deus não existia. Eu falei, Senhor, não é possível. Eu lembro de ter falado isso, Senhor, não é possível. E aí eu com o controle da TV, né? Meu pai na cozinha mexendo lá, fazendo café, minha mãe também para lá. Eu sentei na pontinha da cama com o controle e fiquei passando assim. Sabe quando você fica apertando os canais e não assiste nada? Que só roda? Vai do 1 ao 10, vai do 1 ao 10. Eu fiquei rodando e chegou numa página que a televisão ficou chiando, mas tinha voz. Falando assim, você que está sofrendo desse mal aí no seu ombro, falou direitinho comigo, no seu ombro, e você não está nem quase acreditando que Deus existe, coloca a mão em cima que eu vou orar. Mas eu olhei para um lado, olhei para o outro, estava sozinho, meu pai na cozinha, minha mãe na cozinha, rapidinho, coloquei a mão em cima, fechei o olho, nunca tinha experimentado isso, irmãos. Para mim aquilo ali era uma novidade, tipo, estou na chuva, né, vou me molhar. Botei a mão em cima, quando o homem terminou de orar, quando eu tirei, não tinha mais nada, irmão, minha pele limpa. Eu saí gritando, eu larguei TV para lá, eu falei, mãe, estou curada. Ela, que curada? O que, menina? Aí quando ela olhou, já não tinha mais nada. Aí quando eu voltei, a televisão tinha saído do ar. Alguns meses depois, quase 3 meses depois, eu fui trabalhar numa casa de família para ser acompanhante de uma idosa. Eu fui trabalhar na casa de uma mulher e eu dormia lá para acompanhar ela. E aí, irmãos, olha como é que é, né? Ela falou assim, filha, senta aqui na sala, vamos assistir um culto comigo. Irmão, diante de Deus, eu falei assim, mas essa velha chata, querendo que eu assista negócio de igreja. Eu estava decepcionada, apesar de ter recebido a cura. Eu estava meio decepcionada. E aí, o que aconteceu? Eu sentei, contra a vontade, mas né, tinha que estar trabalhando. Irmãos, quando começou o culto na TV, eu fiquei assim, aquela voz que eu tinha escutado, né, eu fiquei assistindo até no final para ver o nome do pastor. E aí no final, esse foi o culto do pastor Jaime de Ourim e tal. Acabou aquele culto, eu corri para ligar para minha mãe. Falei, mãe, a voz da televisão eu achei. É um tal de pastor Jaime da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos no ministério até hoje, né? Então, o que aconteceu, irmão? Alguém plantou no ministério. Um associado ajudou a manter o programa no ar. Esse programa chegou até minha casa e me salvou daquele momento. Quem sabe se eu estaria no pastorado hoje? Do jeito que eu estava, não estava prestes a sair. Eu queria saber mais de igreja, estava decepcionada. Mas eu encontrei a verdade que me libertou. Quantas pessoas são curadas? Quantas pessoas estão prestes a cometer um suicídio na madrugada, assistem uma programação que seja de outra igreja, irmão, não importa. Amém? Pode ser de outro ministério, tudo é palavra de Deus. Mas que deixam de cometer um suicídio porque houve uma palavra de esperança. E às vezes a pessoa não entende que aquilo que ela planta no ministério, mesmo que alguns falem que é para encher bolso de pastor, mas para quem trabalha de verdade é para salvar a alma, irmãos. Para salvar a alma. Com categoria eu falo isso para você. Plante no ministério, irmãos. Com a sua oferta, com o seu associado, se você é patrocinador, você que pode ajudar a obra de Deus, ajude. Ah, pastor, não vai roubar. Aquele pastor vai dar conta com Deus, irmão. A sua parte com Deus, ó, está limpinho. Porque você está fazendo a vontade de Deus. E aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 9, né, ele diz aqui no versículo 6, para a gente encerrar aqui, ó. Nunca será em vão semear no reino de Deus, tá, irmãos? Segundo aos Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim, ó: e digo isto,
que o que semeia pouco, pouco também ceifar. E o que semeia em abundância também ceifar. Cada um contribua segundo propôs aonde, igreja? No seu coração. Lembra onde a gente começou? Lá em Êxodo, falando que tinha que ser de um coração inteiro. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 8. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça. O que é graça? Favor. A fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 11. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então, quantas pessoas, meu Deus, foram abençoadas por uma programação que alguém investiu? Então, meu irmão, semear no reino de Deus não é em vão. Deus abençoa. Alguém pensou, vou investir porque vai surgir um pastor de lá. Surgiu um pastor abençoando. Agora eu estou conseguindo chegar na TV, irmãos. Estou chegando, né? Devagarzinho, mas eu estou chegando. Estou fazendo a minha parte, semeando também na obra de Deus. Então, irmão, tudo que a gente faz para Deus. Pastor, eu não tenho. Ele dá a semente para quem quer semear. A gente tem que botar o desejo no coração. Eu vou servir a Deus com alegria. Eu vou servir a Deus com verdade. Eu vou servir a Deus com o coração inteiro. Meu irmão, Deus, Ele muda a sua sorte. Não só financeiramente, mas Ele muda tudo dentro da sua casa. Até a sua maneira de encarar a vida. Você olha tudo com uma visão diferente. Você começa a dar valor nas coisinhas pequenas, nos momentos, nas oportunidades. Meu irmão, só quem já esteve doente é que dá valor à saúde. Só quem passou fome dá valor ao pão que está comendo agora. Só quem morou na rua sabe o valor de um teto. Então Deus está te dando a oportunidade hoje de você servir a Ele com o coração inteiro. E através desse servir, meu irmão, você abençoar não só a sua vida, mas também abençoar a vida de muitas outras pessoas. Amém? Eu quero orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós aprendemos aqui hoje que a oferta pacífica, ela gera paz e alegria no coração de quem faz. Porque o Senhor só aceita e abençoa quando aquilo que fizermos ao Senhor seja de coração. Desde assistir o culto tem que ser de coração. Receber a palavra tem que ser de coração. Fazer uma oração tem que ser de coração. Até o crer precisa ser de coração. Assim também no campo financeiro, meu Deus, o Senhor quer nos abençoar. A partir do momento que honramos ao Senhor com tudo que temos, é de dar testemunho. Se eu tenho, foi Deus que me deu. Mas como o Senhor te abençoou? Porque eu honrei ao Senhor quando eu nada tinha, quando eu pouco tinha. Devemos honrar a Deus naquilo que oferecemos e da maneira que oferecemos também. Melhor é dar do que receber. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai colocar. Esse servo que nós vimos aqui na palavra não foi fiel. Aquela viúva foi fiel não na quantidade, mas na alegria, no prazer que ela tinha de fazer para Deus. E assim, Pai, a semente associada à fidelidade na palavra não somente pode nos abençoar, mas pode salvar uma alma, como eu fui salva, meu Deus, de desistir há muitos anos atrás. Hoje eu estou aqui para contar a história. E quantos ao redor, meu Deus, do mundo tem testemunho para dizer: um dia eu passei e vi a igreja aberta e aquela palavra me salvou, porque alguém ajudou a pagar o aluguel daquela igreja.
Um dia eu estava em casa, prestes a me suicidar, mas uma palavra na TV, de um programa que eu nem sei qual o nome, me salvou, porque alguém investiu nas mídias. Meu Deus, é assim que o Senhor faz. Abençoa quem o dá, para que esse dar possa abençoar a muitos outros. Nunca será em vão semear o teu reino, Deus, porque se o Senhor chama, se o Senhor dá a chamada, se o Senhor dá o mandamento, o Senhor também dá as ferramentas para cumprir. E todos nós temos condições de honrar a Deus com as nossas primícias. Temos condições de honrar a Deus com tudo que fazemos. Nós temos condições de dar o nosso melhor ao Senhor. Assim, meu Deus, nós passamos esses 4 domingos no mês de novembro, falando sobre a oferta de louvor, falamos sobre a oferta viva. A maior oferta de todos os tempos foi Jesus, que se entregou na cruz do Calvário. Foi quando Deus doou Jesus para que tivéssemos vida e com abundância. E essa abundância precisa honrar ao Senhor. Nós vimos no domingo passado que Deus atentou para Abel e não para Caim, porque o mal jazia no coração de Caim. Se fizermos algo para o Senhor, precisa ser de coração limpo. Eu tenho certeza que essa pessoa entendeu que ela vai meditar em tudo que ela ouviu ao longo desse mês. Ela vai apresentar a oferta de louvor, ela vai agradecer pela oferta viva, ela vai oferecer uma oferta agradável, que é do coração, e essa pacífica, que é a financeira, porque tudo contribui para o crescimento do reino de Deus, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa viúva amou ao Senhor, aquele servo não. Quando Deus ele chamou Moisés e disse: Moisés, aceita de quem fizer de coração. Meu irmão, a maneira como que você age diante de Deus pode te abrir portas, não pode lhe fechar portas. Eu oro para que portas abertas estejam continuamente sobre você e sobre a sua casa, mudando a história da sua vida, em nome de Jesus. Você diga amém, diga graças a Deus, amém? Esse Deus é maravilhoso. Ele está mudando os pensamentos agora. Esse Deus, Ele está contigo. Esse Deus é tão maravilhoso. É o Deus que não nos deixa faltar nada. Você deve, todavia, se alegrar no Senhor. Seja pior um pouco. Fica ansioso pelo futuro. Ele vai te abençoar. Não se preocupe, tudo tem sua hora. Agora você precisa tirar os ladrões da alegria. Tudo aquilo que te impede de servir a Deus com o coração inteiro. Sentimento de culpa, de tristeza, de amarezas, maus testemunhos do passado. Talvez você foi seguir o conselho de alguém, deixou uma ideia entrar na sua mente. Você deixou de servir ao Senhor de todo o teu coração. E não digo só no campo financeiro, não. Talvez o seu louvor está distante. Talvez você era aquela pessoa tão assídua na obra. E por tanta coisa que aconteceu, seu coração já não está inteiro. Talvez você foi aquela pessoa que um dia pisou os seus pés na casa de Deus com tanta alegria. Mas alguém te deu uma palavra tão forte, tão pesada, que até a sua visão da igreja mudou. Eu quero dizer para você que tempos, eles mudam,
que estruturas se acabam, mas aquilo que é feito através do reino de Deus, ele permanece. Como alguém no passado plantou uma semente e colheu sobre a minha vida. Só na eternidade nós vamos saber quem há 20 e poucos anos atrás ajudou aquela obra em que eu pude ser curada e conhecer o Evangelho verdadeiro. Quando as pessoas desistiram de tirar a própria vida, quando as pessoas voltaram à casa do Senhor, porque alguém que tinha um desejo lançou a semente no reino. Alguém que contribuiu para que a casa permanecesse aberta. Pastores fossem sustentados em outros países, missionários no campo. Pessoas que, com as suas fazendas, com a sua maneira de viver, elas honram o Senhor. Deixar, irmão, uma dívida, uma luta, uma situação te matar, não. Deus que você serve é maior do que todas as coisas. Creio nisso. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar, por mais pressão
porque a alegria que o Senhor planta em nós não é aquela alegria só quando as coisas estão dando certo, mas é uma alegria tão genuína que quando vem a palavra, é aquela oportunidade de mudança de vida, gera uma alegria no nosso coração. Isso vira uma oferta pacífica. E aí temos prazer de honrar ao Senhor com o que temos. Temos prazer de honrar ao Senhor com aquilo que somos. Temos prazer no Senhor que ela esteja frutificando ou não. Porque sabemos que em todo tempo Ele tem cuidado de nós. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para voltar atrás. Se Ele diz que na honra Ele nos abençoaria, se Ele diz que nos daria a semente para semear e pão para alimento, se Ele diz que faria, eu devo me alegrar nele. Talvez não estamos vivendo nos melhores momentos agora. Talvez olhamos por vista e vemos tanta dívida, tantas amarrações. Talvez olhamos e não vemos a luz no fim do túnel. Parece que é um poço sem fundo. Mas eu quero te dizer que mesmo no poço o Senhor pode enviar pessoas para te jogarem a corda, para te tirar de lá. As oportunidades virão. Sua mentalidade vai mudar de tal forma que tudo vai ser pacífico na sua vida. Nada vai gerar tristeza. Tudo partindo de um coração inteiro, voluntário. Um coração que acredita que o mover de Deus é maior do que aquilo que os nossos olhos estão vendo. Talvez você esteja até chorando agora. Pastor, eu nunca vivi um momento tão difícil na minha vida. Onde eu olho e não vejo saída. Não se preocupe. Eu sei que parece coisa de louco eu te pedir isso agora. Mas tem um coração voluntário dele. Dê um coração voluntário para o Senhor. Se alegre nele, mas se alegrar na palavra dele. Não espera você ver para crer, não. Creia primeiro. Pois eu sei que seus olhos verão a manifestação da mão do Senhor sobre a tua vida, sobre os teus celeiros. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Porque eu não vivo do que vejo, mas eu vivo pela fé na palavra do Senhor que diz que Ele fará. Na honra vai haver fartura. Na fidelidade seremos chamados de servos bons e fiéis. No desejo Ele nos dará semente.
os meus dias em velhice, farta de dias, declarando essa palavra. Eu mesmo desejo para você e para tua casa. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É sobre essa palavra que eu quero abençoar a vida do teu povo por completo: corpo, alma, mente e coração. Que tudo que tocarem seja próspero e abençoado. Que no ato do dizimar, do ofertar, eles vejam com os olhos não só espirituais, mas os olhos físicos, o Senhor repreendendo o devorador. Como esse testemunho que a irmã contou hoje aqui. O devorador queria consumir os bens e quem sabe a vida dela. Aquela garrafa poderia se quebrar e se tornar uma arma mortal. Mas pela fidelidade o Senhor repreendeu o devorador e nem o fio do seu cabelo foi tocado. Deus envia anjos ao nosso respeito, querido. O devorador não ataca só a finança do povo, não. Ele tenta atacar a nossa alma, a nossa vida. Por isso, seja voluntário a Ele. Faça como aquela viúva, pelo prazer de alegrar o coração de Deus. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Quero terminar essa reunião de hoje declarando uma frase que o pastor Jaime Vicente disse: aquilo que os nossos olhos veem ou os nossos ouvidos ouvem podem até nos entristecer, mas aquilo que vemos e ouvimos da parte do Senhor, isso nos alegra. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, clareie as ideias do teu coração, o agir e o efetuar. Cada plantação, cada semente, cada toque, que a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre a tua casa, sobre os teus filhos. E como diz a palavra, sobre os filhos dos teus filhos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ele bem forte. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vai na paz, vai na graça. É quarta-feira em nome de Jesus.